Existe um momento na vida em que a dor fica grande demais. As lágrimas já secaram, as orações parecem não subir e a fé começa a fraquejar. Você já chegou nesse ponto? Aquele lugar onde não existe mais força, onde o cansaço não é só do corpo, é da alma. Hoje vamos falar sobre esse momento limite e sobre o que Deus faz justamente quando achamos que Ele não está fazendo nada. Porque existe algo poderoso acontecendo no seu ponto de ruptura. Talvez você esteja assistindo esse vídeo exausto. Você já orou, já jejuou, já esperou e nada mudou. A doença continua, o relacionamento segue quebrado, o emprego não aparece, a dor não passa. E o que é pior, você se sente culpado por estar cansado de esperar, como se cansaço fosse falta de fé. Quero que você saiba de algo importante agora. Deus não está surpreso com seu cansaço. Ele não está decepcionado com sua dor. E Ele não virou as costas porque você está no limite. Na verdade, é justamente no limite que a mão de Deus costuma agir. Quando você não aguenta mais, quando suas forças acabaram, quando você não tem mais resposta nenhuma, é aí que Deus encontra espaço. Não porque Ele precisa que você fracasse, mas porque você finalmente para de tentar fazer tudo sozinho. O fim de você é o começo de Deus. E isso não é desistência, é rendição. São coisas diferentes. Desistir é abandonar. Render-se é entregar. Desistir diz, não vale a pena. Render-se diz, eu não consigo, mas tu consegues. Essa diferença muda tudo. Existe um tipo de cansaço que mata a fé, mas existe outro tipo de cansaço que purifica a fé. O cansaço que mata é aquele que você esconde, que você nega, que você tenta superar sozinho com força de vontade. O cansaço que purifica é aquele que você leva a Deus, que você confessa, que você entrega, e talvez seja exatamente por isso que você está passando por esse momento difícil agora, não para ser destruído, mas para ser purificado, para que a sua fé deixe de ser sobre você e passe a ser sobre Ele. Muitas vezes, a gente constrói uma fé baseada em nossa própria capacidade, nossa disciplina, nosso conhecimento bíblico, nossa força moral, e Deus permite que tudo isso seja testado, abalado, até desmoronar, não por crueldade, mas por amor, porque Ele quer construir em você uma fé que não depende de você, uma fé que permanece mesmo quando você não tem mais nada para oferecer. E é no vale, no fundo do poço, no limite absoluto, que essa fé nasce. Nas Escrituras existe uma mulher chamada Ana. A história dela está em 1 Samuel, capítulo 1. Ana era casada, mas não tinha filhos. E naquela cultura, isso não era só uma tristeza pessoal, era uma vergonha pública. As pessoas olhavam com pena, alguns com julgamento, outros com desprezo. Ela tinha uma rival dentro da própria casa. Penina, a outra esposa do marido dela, tinha filhos e zombava de Ana todos os dias. Todo ano a família ia ao templo para adorar, e todo ano era a mesma coisa. Penina provocava, Ana chorava, a dor se renovava. O texto diz que Ana chegou a um ponto onde ela chorava e não comia. Seu marido tentava consolar. Por que você chora? Eu não valho mais que 10 filhos? Era uma pergunta sincera, mas inadequada. Porque existem dores que o amor humano não consegue curar. Existem vazios que só Deus pode preencher. E Ana sabia disso. Mas Ana não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Ela estava quebrantada. Um dia no templo, Ana orou de um jeito diferente. Não foi uma oração bonita, não foi uma oração ensaiada, foi uma oração desesperada. A Bíblia diz que ela orava e chorava com amargura de alma. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Ela estava tão consumida pela dor que nem conseguia articular palavras. O sacerdote Eli viu aquilo e pensou que ela estava bêbada. Imagine a situação.
Você está na igreja, no seu momento mais vulnerável, e o líder religioso te acusa de embriaguez. Mais uma humilhação. Mas Ana respondeu: Não, Senhor. Sou uma mulher atribulada de espírito. Estou despejando minha alma diante do Senhor. É da minha angústia que tenho falado até agora. Despejando a alma. Que expressão poderosa! Ana não estava tentando impressionar ninguém. Não estava seguindo um roteiro de oração. Ela estava esvaziando tudo que havia dentro dela diante de Deus. E ali, naquele momento de colapso total, algo aconteceu. Deus ouviu. Não porque a oração foi eloquente. Não porque Ana tinha fé perfeita. Deus ouviu porque Ana parou de fingir. O texto diz: lembrou-se o Senhor dela. E no tempo certo, Ana engravidou. Ela teve um filho e deu a ele o nome Samuel. Mas a história não termina aí. Ana havia feito um voto. Se Deus lhe desse um filho, ela o dedicaria ao Senhor todos os dias de sua vida. E ela cumpriu. Quando Samuel tinha cerca de 3 anos, Ana o levou ao templo e o deixou lá. Imagine a dor dessa mulher. Ela esperou anos por esse filho. Chorou, suplicou, sofreu humilhação. E agora, quando finalmente tem o filho nos braços, ela o entrega de volta a Deus. Mas aqui está o detalhe poderoso. Ana não estava perdendo. Ela estava semeando, porque Samuel se tornaria um dos maiores profetas de Israel. Ele ungiria Saul e Davi. Mudaria a história da nação inteira. Tudo começou com uma mulher que não aguentava mais. E tudo se multiplicou porque ela não apenas recebeu a bênção. Ela a devolveu a Deus. Existe uma lição profunda aqui sobre o caráter de Deus. Ele não deu um filho a Ana apenas para resolver o problema dela. Ele deu um filho que mudaria uma nação inteira. O que Deus estava fazendo era muito maior do que Ana podia imaginar naqueles anos de choro. Agora veja a aplicação para a sua vida. Ana ensina algo crucial. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele não exige que você tenha todas as respostas. Ele não rejeita lágrimas honestas. Ana não orou com eloquência. Ela orou com desespero. E foi exatamente essa oração que Deus honrou. Porque Deus não está interessado na sua performance religiosa. Ele quer o seu coração real. Quando você chega ao fim de si mesmo, quando não sobra nada além de uma oração quebrada, Deus está perto, muito perto. O Salmo 34 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Não diz perto dos que têm fé inabalável. Não diz perto dos que nunca duvidam. Diz perto dos quebrantados. Ana também nos mostra outra verdade. A intervenção de Deus tem timing próprio. Ela esperou anos, chorou anos, suportou humilhação anos. Não era porque Deus não se importava, era porque ele estava preparando algo maior. Samuel não foi só a resposta à oração de Ana. Ele foi a resposta para toda uma geração de Israel. O que Deus estava fazendo na vida dela não era só sobre ela, era sobre um propósito maior. E o mesmo se aplica a você. A demora não é negação, a demora não é punição. Às vezes Deus está preparando algo que vai impactar muito mais do que só você. E enquanto você espera na escuridão, achando que nada está acontecendo, Deus está tecendo uma história que você ainda não consegue ver. Uma história maior que sua dor, maior que sua compreensão, maior que seus planos. Aqui está a verdade central deste vídeo. Primeira ideia mestra. Deus trabalha mais profundamente justamente quando você sente que Ele está mais distante. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Enquanto você espera, Deus está agindo. Nos bastidores, movendo peças, preparando pessoas, abrindo portas. Você não vê, mas está acontecendo. José passou anos na prisão antes de se tornar governador do Egito. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo.
Davi foi ungido rei, mas esperou anos fugindo nas cavernas. Jesus ensinou: o grão de trigo precisa morrer para produzir fruto, morte e ressurreição, queda e levantamento, fim e recomeço. Esse é o padrão de Deus. Pense em quantas histórias bíblicas seguem esse padrão. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. 25 anos ouvindo a mesma promessa sem ver cumprimento. Jacó trabalhou 7 anos pela mulher que amava. Foi enganado. Trabalhou mais 7 anos. José foi vendido pelos irmãos, caluniado pela esposa de Potifar, esquecido na prisão pelo copeiro que prometeu se lembrar dele. 13 anos de injustiça antes da restauração. Paulo foi cegado no caminho de Damasco e passou 3 dias sem ver nada. Trevas totais. Então veio a missão. O povo de Israel vagou 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida. Uma geração inteira morreu esperando. E Jesus, 3 dias no túmulo antes da ressurreição. 3 dias de silêncio absoluto. Os discípulos acharam que tudo havia acabado. Silêncio, escuridão, espera, sempre antes do milagre. Não é coincidência, é o método de Deus. Ele trabalha nas profundezas antes de manifestar na superfície. E aqui está o que você precisa entender. Enquanto você espera, Deus não está parado. Ele está alinhando circunstâncias, preparando pessoas, amadurecendo você, removendo obstáculos que você nem sabe que existem, fechando portas que levariam ao lugar errado, abrindo portas que você ainda não está pronto para atravessar. O problema é que você quer ver o processo, você quer acompanhar o progresso, você quer um relatório diário do que Deus está fazendo. Mas Deus trabalha no invisível e exige que você confie sem ver. Segunda ideia mestra: quando você não aguenta mais, você finalmente para de se autossalvar. E aí, Deus age. A verdade inconveniente é esta: enquanto você acha que consegue, Deus espera. Não por crueldade, mas porque você não está pronto para receber a bênção. Você ainda quer o crédito, você ainda quer dizer, consegui. Mas quando você chega ao limite, quando não sobra força alguma, algo muda. Você para de negociar com Deus, para de tentar impressioná-lo, para de fazer listas de barganha espiritual e simplesmente clama, como Ana, como Davi no Salmo 142. Clamei a ti, Senhor, disse, tu és o meu refúgio. E é nesse lugar de dependência total que Deus se move, porque agora não há dúvida de quem fez o milagre. Não foi seu esforço, não foi sua estratégia, não foi sua esperteza, foi Deus. E isso glorifica o nome dele, não o seu. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que chegaram ao fim de si mesmas. Pedro afundando na água gritando, salva-me, Senhor. O filho pródigo no chiqueiro, sem nada, voltando para casa. O cego Bartimeu gritando na beira da estrada, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher com fluxo de sangue, tendo gastado tudo com médicos, tocando a barra da veste de Jesus. Todos no limite, todos sem opções, todos desesperados e todos alcançados por Deus. Então, o que você faz enquanto espera? Como vive quando não aguenta mais? 2 passos simples. Passo 1. Despeje sua alma diante de Deus sem filtros. Ana fez isso. Ela não embelezou a dor, não fingiu estar bem. Ela despejou tudo. Você precisa fazer o mesmo. Pare de orar orações bonitas que não representam seu coração real. Deus não se ofende com honestidade. Ele se entristece com fingimento. Os salmos estão cheios de orações brutalmente honestas. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Porque estás tão longe? Deus meu, por que me desamparaste? Isso não é falta de fé, é fé verdadeira, fé que confia o suficiente para ser real. Então, pegue um momento hoje, sozinho,
e fale com Deus sem editar. Diga o que você realmente sente: a raiva, a decepção, o cansaço, a confusão. Ele aguenta, ele entende, e na medida que você despeja, algo acontece. Um alívio começa a surgir, não porque o problema sumiu, mas porque você não está mais carregando sozinho. Talvez você precise chorar, chore. Talvez você precise gritar com Deus, grite. Ele não vai cair do trono por causa da sua honestidade. Davi fez isso, Jeremias fez isso, Jó fez isso. E todos eles continuaram sendo amados por Deus. A diferença entre desabafar com Deus e se afastar de Deus é simples: direção. Quando você desabafa com Deus, você está indo em direção a Ele, mesmo que seja com raiva. Quando você se afasta, você está correndo para longe. Deus prefere a sua raiva honesta do que a sua indiferença educada. Ele prefere seus gritos desesperados do que seu silêncio orgulhoso. Porque raiva ainda é relacionamento, silêncio é abandono. Então despeje, hoje mesmo, agora mesmo se precisar. Tire 5 minutos. Vá para um lugar onde você possa ficar sozinho. E fale tudo, sem ensaiar, sem editar, sem tentar soar espiritual. Apenas seja real. Passo 2. Faça a próxima coisa obediente, mesmo sem sentir. Ana orou. E depois, a Bíblia diz, foi seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava triste. Ela não tinha a resposta ainda. Samuel ainda não tinha sido concebido. Nada havia mudado externamente. Mas ela levantou e continuou. Isso é crucial. Você não pode ficar paralisado, esperando sentir paz para agir. Às vezes, você precisa agir para começar a sentir paz. Qual é a próxima coisa certa que você precisa fazer? Não estou falando de grandes planos. Estou falando da próxima coisa: levantar da cama, tomar banho, ir trabalhar, abrir a Bíblia, ligar para alguém. Faça isso, mesmo sem ânimo, mesmo sem sentir. Porque obediência não depende de sentimento. Obediência é uma decisão. E quando você escolhe obedecer no escuro, algo espiritual acontece. Você demonstra confiança, não em seus sentimentos, mas em Deus. E essa confiança, mesmo frágil, agrada ao coração de Deus. Deixe eu ser mais específico. Se você está em depressão, a próxima coisa pode ser tomar banho e sair de casa por 15 minutos. Só isso. Se você está em luto, a próxima coisa pode ser aceitar o abraço de alguém em vez de se isolar completamente. Se você está desesperado financeiramente, a próxima coisa pode ser fazer aquela ligação difícil que você está evitando há semanas. Se você está com o coração partido, a próxima coisa pode ser perdoar mesmo sem sentir vontade. Declare o perdão como um ato de vontade, não de emoção. Se você perdeu a fé, a próxima coisa pode ser abrir a Bíblia e ler um salmo. Só um, mesmo sem sentir nada. Pequenos passos de obediência quebram a paralisia. E cada pequeno passo é uma declaração de fé. Você está dizendo: eu não vejo a saída, mas vou andar mesmo assim. Eu não sinto Deus perto, mas vou confiar mesmo assim. Eu não entendo o que está acontecendo, mas vou obedecer mesmo assim. Isso é fé verdadeira. Não é fé que sabe tudo, é fé que obedece sem saber. Não é fé que vê tudo, é fé que anda no escuro. E Deus honra essa fé, sempre. Agora, 2 cuidados importantes. Não force uma solução no seu timing. Quando a dor aperta, a tentação é enorme de forçar uma saída. Você começa a aceitar qualquer coisa, qualquer relacionamento, qualquer proposta, qualquer atalho, só para a dor parar. Mas atenção, sair correndo da vontade de Deus por desespero cria problemas maiores. Ana poderia ter feito muitas coisas. Poderia ter se amargado completamente. Poderia ter abandonado a fé. Poderia ter destruído seu casamento por ressentimento. Mas ela esperou. Não porque era fácil, porque era certo.
Então resista à tentação de forçar portas que Deus não abriu. Se você tomar uma decisão errada por ansiedade, vai pagar por ela nos próximos anos. Pergunte-se sempre: estou fazendo isso porque Deus confirmou ou porque estou desesperado? Existe uma diferença enorme entre direção divina e desespero humano. Direção divina traz paz, mesmo quando não faz sentido lógico. Desespero traz alívio temporário, mas inquietação duradoura. Você faz a escolha e depois perde o sono. Como saber a diferença? Direção divina geralmente vem acompanhada de paz interior, confirmação através da palavra e conselho sábio de pessoas maduras na fé. Desespero vem acompanhado de pressa, medo de perder a oportunidade e isolamento de quem poderia dar conselho contrário. Então seja paciente, espere, mesmo que doa. O timing de Deus é sempre melhor que o seu, sempre. E quando Ele finalmente abre a porta certa, você vai olhar para trás e agradecer por todas as portas erradas que permaneceram fechadas. Você vai ver que cada não de Deus estava te protegendo. Cada porta fechada estava te direcionando para algo melhor. Não carregue culpa por estar cansado. Muita gente acha que cansaço espiritual é pecado. Não é. Jesus ficou cansado. Elias ficou tão exausto que pediu para morrer. Davi escreveu salmos completamente esgotado. Você é humano. Você tem limites. E Deus não está irritado com isso. Ele sabe do que você é feito. O Salmo 103 diz: Ele sabe que somos pó. Então pare de se culpar por estar no limite. Cansaço não é fracasso espiritual. É sinal de que você é humano, enfrentando coisas realmente difíceis. Deus não exige que você seja uma máquina de fé inabalável. Ele oferece descanso. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse: Orem mais até não estarem cansados. Ele não disse: Leiam mais a Bíblia até a força voltar. Ele disse: Venham assim mesmo, cansados, quebrados, sobrecarregados. Eu cuido. Sabe o que isso significa? Significa que você pode ir a Deus cansado, você pode ir sem forças, você pode ir confuso, você pode ir em pedaços. Não precisa se arrumar espiritualmente antes, não precisa fingir que está tudo bem, não precisa ter respostas prontas, não precisa ter fé do tamanho de uma montanha, pode ir como está. Aliás, é exatamente assim que Ele quer você, como você realmente está. Porque é nesse estado que você para de tentar ser autossuficiente. É nesse estado que você finalmente permite que Ele seja Deus na sua vida. É nesse estado que a máscara cai. E você encontra Deus de verdade, não a versão religiosa dele. E é aí que a transformação real começa. Não quando você está forte, quando você está fraco. Não quando você tem todas as respostas, quando você não tem nenhuma. Não quando sua fé está firme, quando sua fé está cambaleando. É aí que Deus trabalha. Vamos recapitular. Quando você não aguenta mais, Deus não está distante, Ele está perto. A história de Ana nos ensina: desespero honesto chega mais rápido ao céu do que orações ensaiadas. Deus trabalha profundamente no silêncio. O que parece ausência é, na verdade, preparação. Você precisa fazer duas coisas: despejar sua alma sem filtros e obedecer no próximo passo, mesmo sem sentir. Evite dois erros: forçar soluções por ansiedade e carregar culpa por estar cansado. O fim de você é o começo de Deus, e quando Deus começa, tudo muda. Vamos orar juntos. Pai, aqui estão pessoas que não aguentam mais. Gente cansada, gente quebrada, gente que já chorou todas as lágrimas. Hoje elas precisam saber que tu estás perto, que o silêncio não é rejeição, que a demora não é abandono. Senhor, concede força para o próximo passo, só isso, o próximo passo, e concede esperança.
Esperança de que tu estás agindo, mesmo quando não vemos. Que cada pessoa aqui possa despejar sua alma diante de ti hoje, sem medo, sem filtros, e que encontrem descanso. Remove a culpa que não vem de ti, remove a pressa que atrapalha teus planos, e ajuda cada um a confiar no teu timing. Confiar no teu amor, confiar no teu cuidado, porque tu és fiel, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não vemos, tu és fiel. Em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, deixe nos comentários. Deus está agindo. Só isso. Deus está agindo. Às vezes a gente precisa declarar o que ainda não vê. Precisa profetizar sobre a própria vida. E se esse conteúdo pode ajudar alguém que você conhece, alguém que também está no limite, compartilhe. Inscreva-se no canal para mais conteúdo que fortalece sua fé em tempos difíceis e deixe seu like. Isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Lembre-se sempre disso. Quando você não aguenta mais, Deus vem e muda tudo. Não desista no último round. A vitória está mais perto do que você imagina. E o que Deus está preparando é maior do que sua dor. Até o próximo vídeo. Fique em paz.